O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os abençoava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus hoje, irmãos e irmãs, nos fala sobre a maneira como a igreja se comporta, que é a mesma maneira como Cristo se comporta. A igreja, mesmo que ela esteja espalhada pelo mundo inteiro, o modo de ser próprio dela é o modo do pequeno rebanho. É uma forma de ser marcada pela simplicidade, pela leveza, a serviço de uma missão, porque quem se torna pesado demais não consegue continuar a missão. E essa forma de ser da igreja, que começa aqui com a maneira de ser de Cristo, fica bem clara nesse evangelho que a gente escutou. Cristo realiza esse trabalho, esse serviço, esse ministério que vai ser realizado pela sua igreja, que é o seu corpo. Por toda a história e no mundo inteiro, até o fim dos tempos, Cristo cura, a igreja cura de muitas maneiras, cura as enfermidades físicas, cura também as doenças espirituais. A igreja, Cristo expulsa os demônios, a igreja, todo o trabalho dela é de ir fazendo a luz avançar e vencer a treva, vencer o mal. Então, tudo aquilo que Cristo começou como anúncio do reino de Deus, como manifestação do reino de Deus, a igreja continua fazendo e mostrando que o reino chegou, que o reino está próximo. Jesus não curou todos os leprosos do seu tempo, não expulsou todos os demônios, não curou todas as doenças. Aquelas que ele curou, aqueles que foram a ele, manifestaram justamente o reino de Deus, porque receberam de Cristo o carinho, o cuidado, e receberam isso de uma forma discreta. Tanto é que Jesus manda calar os demônios, porque eles começam a gritar que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias. E aqui alguém podia se perguntar: por que Jesus manda eles calarem se eles estão dizendo a verdade? Mas o maligno, até quando ele diz a verdade, ele diz com outra intenção. Então, ali a intenção era de antecipar,
porque não são os demônios que têm que dar testemunho de Cristo, são as obras que Ele vai realizando, que vão mostrando quem Ele é, que vão manifestando quem Ele é. Então, Cristo realiza a sua obra de uma forma discreta, de uma forma humilde, sempre com uma atenção, com um carinho para aqueles que sofrem, não como quem quer fazer um show, como quem quer fazer um espetáculo. E por isso, irmãos e irmãs, que a gente tem que ficar especialmente atentos, porque a gente vive num mundo do espetáculo, da espetacularização, o mundo da transformação da igreja, né, e da liturgia em espetáculo midiático, e a mercantilização da fé, o merchandising da fé, o marketing da fé, e todas essas coisas que não são de Cristo, não são a maneira de Ele pensar, de Ele agir, mas são do mundo. É isso que São Paulo repreende naquela primeira comunidade de Corinto. Existe Paulo, que com a sua aparente inabilidade, né, o seu temor e tremor no anunciar o Evangelho, vai transparecendo o poder de Deus, né, o poder da cruz. E existe também Apolo, que é descrito nas cartas de Paulo, também nos Atos dos Apóstolos, como um grande pregador, um homem com um especial talento para a palavra, um grande orador, que deixava as pessoas de boca aberta quando falava. Então, usava aquelas técnicas do discurso, da propaganda, que são as mesmas que se usam hoje. Então ali os coríntios ainda não, ainda engatinhando na fé, como diz São Paulo, não posso dar comida sólida para vocês, só posso dar leite, porque vocês são pequenos na fé, ainda raciocinam de forma carnal, quer dizer, da forma desse mundo e dos seus valores que estão destinados a perecer, e não segundo o Espírito de Deus. E por que São Paulo dizia isso deles? Porque ao invés de eles irem a Cristo, eles ficam nos meios, e aí criam um fã-clube. Então acabam criando o fã-clube de Paulo, um outro fã-clube de Apolo, um outro fã-clube de Pedro, né? Eu sou de Cefas, né? Kefa, Pedro. E um outro fã-clube de Jesus, como se Jesus estivesse no mesmo patamar dos outros, né? Então, São Paulo olha aquele panorama e diz: vocês estão entendendo tudo não da forma espiritual, não com um olhar segundo o Espírito, né? Mas com um olhar humano. Quem é melhor, quem é mais eloquente, quem tem mais talento, quem tem menos, quem faz mais sucesso, quem faz menos. E assim manifestam, né, o quanto ainda tem que crescer na fé, o quanto ainda tem que crescer na compreensão do Evangelho, e principalmente o quanto ainda falta para adquirir a mentalidade de Cristo. Que é toda marcada pela simplicidade, pela humildade, pelo serviço, e não pela afirmação do próprio eu, porque o eu cristão não é o eu individual, é o eu comunional, quer dizer, o eu da comunhão. E então ali não existe espaço para idolatria de pessoas, para idolatria de super-homens, mas sempre cada um na igreja é visto, e até os santos são vistos na ótica da comunhão, como a gente professa no nosso credo: creio na comunhão dos santos. Os santos somos todos nós,
porque vivemos na graça de Deus, recebemos o batismo, estamos crescendo na santidade, estamos condividindo os bens espirituais uns com os outros. Os santos condividem todos os bens, as riquezas espirituais deles conosco, e nós condividimos as nossas riquezas uns com os outros. Quando um cristão se santifica, toda a igreja se santifica, toda a igreja cresce em santidade. O testemunho daquela leiga que tão bonito, né? Elizabeth Lezer, que deixou no seu diário escrito: a alma que se eleva, eleva o mundo. Então, é com essa ótica que nós nos vemos, que nós vemos os santos, o olhar da comunhão, o olhar segundo o Espírito, e não o olhar buscando super-homens, buscando ídolos para admirar, né? Porque senão a gente fica nos meios e não vai a Cristo, que é aquele no qual nós temos que centrar toda a nossa atenção. Esses dias estava lendo esse diretório o novo diretório de catequese que a Santa Sé publicou, e que fala isso, né, no primeiro anúncio, que a gente muitas vezes usa o termo grego para ele, o querigma, né, o primeiro anúncio da fé, o anúncio do Evangelho, o anúncio de Jesus Cristo. E ali se reportam as palavras do Papa Francisco, né, dentro da esteira daquilo mesmo que todos os papas têm falado, que toda a igreja tem falado, tem ensinado. O querigma não é uma primeira etapa que depois a gente esquece. Ele é primeiro, não no sentido de sequência, né? Ele é primeiro no sentido qualitativo, quer dizer, é aquilo que tem que estar em primeiro lugar diante dos nossos olhos. O anúncio de Cristo, o anúncio do Evangelho, o anúncio da salvação, o anúncio do reino de Deus.